Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast 147. Eu sou o Felipe e tem aqui comigo Tatiana com a gente da Tati Down. Oi, gente, boa noite. Vim participar de mais um podcast Patriotas. Temos aqui Sidney com a gente. Sidney, a gente ainda tem força nessa NFL, rapaz. Não conte com os Patriots fora. Nunca faça isso, né? Quem fez isso ao longo dos últimos 10, 15 anos aí, sempre acabou se queimando e viu essa equipe ressurgir quando não se confiava mais nela, né? E a gente viu um baita de um jogo contra os Packers, uma demonstração de força realmente desse time. Não dá. Pode estar capengando, pode estar com problema, não dá pra contar com os Patriots fora. Isso a gente tem que tirar o chapéu pra esses caras. Brady, Belichick, Josh McDaniels. Pode xingar o que for, mas esses caras são muito bons em achar uma forma de vencer um jogo, achar uma forma de overcome ali o que tá com problema e dar um jeito de ganhar. Como o Sidney falou, foi um jogão. A gente vai falar sobre ele bastante, porque a defesa jogou muito bem, pelo menos na minha opinião. Quero saber a opinião de todo mundo. O ataque teve seus altos e baixos, mas também conseguiu entregar na hora que precisou. Então, Packers, eles não estavam ali invictos, não estavam com um recorde super alto, mas são os Packers do outro lado, como disse o Bill Belichick no vídeo lá do vestiário. São um baita de um time e que ganhar faz a diferença, né, Tati? É um nome forte, por mais que tudo que a imprensa fez de Brady e Rodgers, na verdade é Patriots e Packers, não tem como, né? É um Super Bowl que todo mundo tá esperando acontecer um dia, então ganhar de um Packers vale muito, né? Ganhar de um Packers vale pra caramba. Como eu falei nas minhas colunas na semana passada e nessa, era um jogo que eu tava esperando muito. É um time que não dá pra subestimar, mesmo com os problemas que eles vêm enfrentando. E, poxa, como foi feito o hype todo durante a semana, era um Brady e Rodgers, né? E só pra já dar uma clubistada pequenininha, o maior de todos os tempos joga onde? No New England Patriots. É isso. Bom, vamos começar esse programa. A gente tem algumas coisas pra falar aqui de jogadores que chegaram e jogadores que saíram, que foram cortados. Então a gente já até eliminou a parte de recados aqui, até pra gente não perder muito tempo, que a lista é um pouco longa. Começar com o que a gente já conhece e foi cortado ou injury reserve. O Eli Brian Schwenk foi colocado na injury reserve, então tá fora do elenco. E o Kenneth Farrell, o running back, o Grissom e o Croston foram cortados. Croston OL foram cortados, então 4 jogadores saíram até o momento que a gente está gravando esse programa na terça-feira à noite, porque do nada aparece nome lá pra gente ter que atualizar. De outro lado, Sidney, chegaram 3 jogadores aqui, todos de defesa. Então, parece até que é de propósito do Belichick, né? Vem a trade deadline, fica todo mundo falando o que vai acontecer, o Belichick não traz ninguém, 3 dias, 4 dias depois ele começa a trazer um monte de jogador. Então, de novo, né? Como a gente lembrou semana passada, não é ninguém que não foram trocas, porque elas não podem acontecer mais, então eram todos jogadores que estavam sem time e tinham sido cortados. Primeiro temos, vou falar de 2 juntos aqui, que é do Front Seven. Aliás, os nomes também naqueles que pra bater palma, só pra atrapalhar. Né? O Fomba Kamalu, que é um defensive end e linebacker, joga bastante como outside linebacker. E Albert McClellan,
linebacker também, Sidney. O Albert tem 32 anos, passou a carreira toda no Ravens, então é um jogador mais experiente. O Fomba Camalo é interessante porque é um cara, meio que, vamos dizer ali, um outside linebacker, defensive end que vem pro pass rush, sim, né? O Fomba vem para tentar melhorar o pass rush, pelo menos em treino, para ver se ele consegue chegar em campo, que esses nomes que ninguém nunca sabe o que vai dar, mas o Fomba vem mais nessa questão de melhorar o pass rush, né? Rapidamente, o McClellan primeiro, ele é um jogador que vinha jogando basicamente nos special teams, né? Aquele que a gente sempre sério? Fala que é a paixão. A verdadeira paixão do Bill Belichick por special teams. O McClellan, acredito que ele vai começar por aí, tentando se firmar nesse setor. O Fomba, eu concordo com você. É um cara que vem pro pass rush para reforçar, que é uma unidade que a gente criticou bastante ultimamente, mas fez um belo jogo contra os Packers, a gente vai falar daqui a pouco. E a entrada dele e a saída do Geno Grissom me dizem que o Grissom estava nesse elenco porque não tinha ninguém melhor para botar. Porque chegou esse Camalo, que não é um cara nem de longe badalado na NFL, e o Grissom voou para dar vaga para ele. Então, estavam segurando aquela vaguinha ali do Grissom só enquanto traziam alguém. Espero que ele consiga pelo menos entrar um pouquinho para ajudar na rotação, né? A gente viu os titulares jogarem bem esse final de semana, mas precisa rodar porque defensive end não pode jogar todos os snaps, senão vai chegar no terceiro quarto, o cara não aguenta mais. Não se empolgue muito com o Fomba, pra ser bem sincero, não vou mentir, a não ser que ele queira calar minha boca, como sempre que a gente fala aqui acontece, mas ele foi cortado do practice squad do Cardinals, então não é muita coisa aí, então, pra ficar muito empolgado com ele. Diferente do terceiro nome, Sidney Tati, que aí eu já achei bem mais interessante. É um nome que eu tinha ouvido falar no draft dele, não fui muito a fundo na época. E, pelo que a gente levantou aqui, tem uma característica interessante que é o Obi Melifonwu, safety, strong safety, que chega pra gente que estava no Raiders. Ele participou da Universidade de Connecticut na faculdade, né? E desde que chegou na liga ele vem sofrendo com bastante lesão. Já operou quadril, foi colocado na injury reserve 2 vezes no ano passado. Então isso vem sendo um problema na carreira dele. Porém, Tati, no último ano dele, na faculdade, 118 tackles, 4 interceptações, sendo 2 delas na end zone. Então é um jogador que mostrou talento na universidade, mas que por enquanto, por causa das lesões, como eu falei, ainda não teve sua chance. Mas já começa a ser um negócio interessante aí pra gente, porque primeiro de tudo, esse grupo de safety, como a gente falou já semanas passadas, tá muito velho, né? E vir um jogador novo, isso já é uma boa coisa, né? Sim, quando saiu a notícia no Patriotas ontem, também fiquei meio cabreira por conta das lesões, mas o grupo de safeties é uma coisa que tem me incomodado, eu acho que geral, assim, na temporada. O McCourty não estava vindo fazendo boas partidas, nem o Duron Harmon, e a idade tá pesando, o Patriots tem que pensar em renovar essa galera. Eu espero e torço muito para que seja uma ótima adição pra gente. O que eu gosto, Sidney, a gente vai até falar no programa, acho que a gente pode até já emendar um pouco no programa aqui pra gente começar a falar, que pra variar, o que eu falei aconteceu, hein? A gente terminou o programa da semana passada falando, pra mim o problema vai ser o Graham contra essa defesa. E o Graham foi lá e deu um baita de um trabalho no Patrick Chung. Muito pelo tamanho do Graham contra o Patrick Chung. E aí o que acontece? O Obi Melifonwu, eu vou falar várias vezes o nome dele pra ver se eu aprendo de cor. Tem 2 características muito boas nessa questão, Sidney. 1,93 de altura, então é um baita de um jogador altão. E é um strong safety que joga como linebacker, híbrido, como linebacker e safety, e gosta de atuar no box. Exatamente o que o nosso Patrick Chung faz. Cara, eu também foi o que me saltou aos olhos quando eu vi, porque é o atleticismo dele. É um cara muito atlético. Ele não imagine que ele é lento com 1,93, ele não ele é muito rápido, forte também. Então, assim, se você traz, como o Felipe falou, mais um jogador com características semelhantes ao do Chung, e isso dá um pouco de, se ele conseguir ficar saudável, dá um pouco mais de liberdade para o Brian Flores trabalhar com o Chung, até, de acordo com os matchups, né?
deixar o Chung, sei lá, até para pegar um running back aqui ou ali, um tight end que seja um pouco menor. Aí se você vai enfrentar um tight end do tamanho do Jimmy Graham, já pode usar o Melifongo aí. Então, assim, é um cara bem interessante. Eu acho assim, se ele ficar saudável, o Belichick vai conseguir extrair bom futebol desse cara. Pra mim, ele completa o Chung, não é nenhuma questão assim de, vai ser ele ou outro. Claro que o Chung é o titular, o rapaz é novo, vem recuperando de lesão, mas vai ter oportunidades de, como o Sidney falou, e como eu lembrei, essa questão do Graham, por exemplo, que o Chung ficou claro ali que era questão mais de tamanho. Então, se a gente já tivesse o Obi ali no domingo, por exemplo, contra o Packers, poderiam ter tentado, pelo menos, para ver como que ele se saía. Então, gostei dessa questão de como ele atua ali, e sendo um cara de boxe, acho interessante que, como a gente falou, só tem o Chung que faz isso, ninguém mais consegue fazer no grupo da secundária. Secundária, gente, que foi bem nesse jogo, eu pelo menos achei. A gente tem aqui algumas coisas interessantes, por exemplo, o nosso querido Jason McCourty, que teve 51 jardas naquela recepção que ele sofreu. E fora isso, você deu só mais 2 passes para 9 jardas. Junto com ele, um Gilmore que vem jogando muito bem, né, Tati? Então, parece que esses dois jogadores estão conseguindo se encontrar como corners dessa secundária. E o Gilmore jogando muito bem já nas últimas semanas. E o J-Mac tendo um probleminha aqui ou outro, mas conseguindo também entregar, pelo menos de forma razoável, para boa ainda. Sim, o Gilmore vem jogando muito. Pra mim, é um cara que vem voando na nossa defesa. Sempre tá bem nas marcações, evitando passe, dando tapa na bola na end zone. E o Jason vem melhorando, que era um jogador que nas primeiras semanas eu lembro que a gente ficou assim, poxa, mas o cara não tá rendendo o esperado. E é o que eu acho da defesa do Patriots. A gente tem boas peças. E quando os caras estão no dia... Pra mim é o que aconteceu domingo. Pra mim foi um jogo muito, muito, muito bom da defesa e tô amando o Stephon Gilmore, assim, de todo meu coração. Sidney, nos últimos 6 jogos, o Gilmore cedeu 18,5 jardas de média por jogo. Isso é inacreditável. 18. Inacreditável. 18, marcando sempre, na maior parte das vezes, o receiver principal do time, cara. E só um pontinho que eu achei interessante, que eu achei que de cara eles iam colocar o Gilmore em cima do Davante Adams e ia ser aquele duelo o jogo inteiro, e não foi, né? A gente viu outros jogadores fechando no Adams também, durante boa parte da marcação dupla, mas o Gilmore tá voando, cara. Pra achar na liga um corner que tá jogando no nível do Gilmore, você acha igual, melhor, não sei se você acha não. Nesse jogo foram duas recepções só em 6 jardas, em 6 passos lançados para ele, 12 jardas, 2 passos desviados. Se você olhar aquela bola que ele desviou, uma bola aqui pro Davante Adams na endzone, no meio da rota ele se enganchou, digamos assim, ali no tráfego, né, na galera que tava correndo. O Adams abriu uns 3 passos de vantagem e ele teve uma velocidade incrível para fechar no lance e desviar. Então, assim, o Gilmore tá voando mesmo e cada vez mais mostrando que os dólares investidos pelo Belichick nele foram muito bem. Não, e assim, pra mim, o que me choca ainda, que me deixa um pouquinho triste é vamos dizer, a atuação até agora do Jonathan Jones. Eu esperava muito da temporada dele, mas acho, assim, até o Pro Football Focus colocou esses dias que ele tá sendo um dos melhores do slot, mas eu acho que, assim, os números dele não comparados com o resto da secundária ainda não são incríveis. Talvez esse nível que Gilmore tá dando, por exemplo, tá deixando a gente achar que o Jonathan Jones não tá tão bem. Mas por exemplo, nesse jogo, ele foi mais uma vez quem mais cedeu passes e mais cedeu jardas. 5 passes cedidos. Isso pra mim é uma questão que tô esperando aí pra ver a decisão do Duke Dawson, Sidney, pra ver como que ele volta, se ele volta pra brigar pra um slot ou se a gente vai ter que ir de Jonathan Jones mesmo, sabe? O interessante disso, difícil de cifrar isso,
é que a gente viu pouco, né, o Duke Dawson em campo. Ele não conseguiu ainda se firmar por um período interessante que desse pra gente avaliar. A gente julga muito o Duke Dawson pelo que a gente viu do draft, da faculdade, né? Mas eu tô muito curioso pra ver. Assim, jogador de secundária, corner, nunca é demais, né? Quanto mais você tiver, melhor. Eu quero muito que o Dawson volte pra gente ver ele em campo e ver se realmente ele vai pressionar o Jonathan Jones aí por essa vaguinha. E tô achando interessante até, Tati, o que eles estão fazendo com o J.C. Jackson. Que em alguns momentos ali, o Jackson tem aqueles problemas de fazer falta toda hora. Nesse jogo ele conseguiu até não ser um problema dele, mas ele claramente é um jogador em evolução, que precisa aprender e tal. Mas o que tão, vamos dizer, é difícil ver o Belichick colocar um jogador novo como ele em situações igual eu tô vendo. Teve um momento que ainda bem que o Rodgers não viu, mas que tava na end zone e o J.C. Jackson tava marcando o Davante Adams. Tipo, eles estão colocando ele em situações que é estranho a gente ver eles liberarem assim com um jogador que não é titular, jogador que é novo, sabe? Eu acho que ele vem mostrando um bom trabalho desde a pré-temporada, que ele fez jogos muito bons na pré-temporada, deu umas rateadas, mas acho muito importante também colocar ele nessas situações para pressioná-lo a mostrar um trabalho e aparecer, entende? Eu gosto muito do J.C. Jackson, então fico satisfeita. Vocês estão vendo que hoje eu tô bem feliz, né? Tô feliz, satisfeita. Gosto de todo mundo. Tô gostando, quase todo mundo, mas assim, é um cara que eu gosto. Eu gosto muito dos corners do nosso time, então eu tenho uma tendência a defendê-los. Então, acho bom, sabe? A gente sempre tem um time numa situação muito, muito visada. Então, o cara tem que aprender na base da pressão mesmo. E uma coisa que ele tem é estrela, porque vira e mexe, já agarrou a bolinha lá e já conseguiu interceptar. E aquela última lá, ele quase arrancou do braço, lá caindo no chão. Então, isso eu acho muito legal no jogador. E toda vez que a bola vai pra perto dele, eu fico, vai ser interceptação ou vai ser falta? Mudando um pouco de lado, temos que falar do jogo corrido, que reclamamos semana passada do nosso querido Patterson, e ele foi lá, apareceu de novo como um running back titular, vamos dizer assim, e dessa vez entregou, né, Tati? O rapazinho ali conseguiu correr, hein? Entregou muito, né? Teve 11 carregadas e 61 jardas. Destaco que você falou no programa passado, ele corre de uma maneira engraçada, não corre como um running back. Ele é meio desengonçadão às vezes. Sim, parece que vai acontecer alguma coisa, mas ele teve um drive maravilhoso, que mostrou força, assim, típico de running back mesmo. Vem a pancada e o cara não cai. Fiquei muito feliz, eu gosto demais do Patterson, assim, ele tá se mostrando um grande híbrido dentro do Patriots, né, porque wide receiver, retornador de kickoff e agora running back. Não sei o que tá acontecendo, que um wide receiver tá se destacando como running back e o James White tá recebendo muitas jardas como um wide receiver, mas tô gostando do que tá acontecendo. As coisas que só acontecem em New England. Sidney, 5,5 jardas de média pro Patterson por corrida. Cara, cada vez que ele corre é meio first down. Que correu, foi meio first down contra Green Bay. Em 9 semanas, né, que a gente teve até agora, a atuação dele contra Green Bay só não foi melhor do que outras 4 semanas dos Patriots. 2 delas do Sonny Michel nas semanas 2 e 3, o White na semana 7 e o próprio Patterson na semana 8. Então, assim, ele tá na média do nível dos running backs do time. Ele não é running back. É desengonçado, como vocês falaram, mas deu até pra perceber que nesse jogo ele melhorou um pouco a postura dele. Eu achei ele um pouco mais baixo, né? Porque o running back tem que correr mais abaixadinho ali. Não pode ir muito altão lá. Mas tem também um bom trabalho da OL aí que fez o papel dela sem check mesmo, né? Isso só foi possível, como você falou, por conta dessa OL, que fez o melhor jogo da temporada disparado pra mim. Tanto no jogo terrestre quanto na proteção. O Brady ficou confortável lá o tempo inteiro. Os buracos foram, assim, incríveis. Tem hora que quando alguém de Green Bay ia encostar no Patterson, ele já tava 2-3 jardas além da linha de scrimmage, né? Então, foi um trabalho incrível da OL. Pra vocês terem uma ideia, na proteção do passe, o Brady tentou 35 passes contra o Green Bay, só foi pressionado em 5. Em 30 tentativas de passe, ele não foi pressionado. Então, isso aí mostra que com o passar do tempo, como a gente sempre diz ao longo das temporadas, né? Vai chegando novembro, dezembro, essa OL vai se afinando e
foi um jogo perfeito. Eu acho assim, importante lembrar que não tava o Mason lá. É importante lembrar que não tava o Sonny Michel lá. E que foi a questão, assim, principalmente a falta do Sonny Michel foi o que a gente, no jogo contra os Bills, parecia que foi por isso que não funcionou o jogo corrido. Mas sem Mason, que é o principal bloqueador do jogo corrido, e sem Michel, que é o running back desse ano, os caras conseguirem fazer o Patterson terminar com 5,5 jardas de média por corrida, pra mim é muito. Mostra que conseguiram fazer o trabalho. Na proteção do Brady, sofreu um sec ali, foi bobeada do Carras, mas a gente não pode esquecer que o Carras é reserva, que ele quase não entra, que não adianta você achar que tipo, um cara desse também vai ter um jogo 100% perfeito. Então, no geral ali, o trabalho do OL foi muito bom e dos running backs também. Agora, o que me deixa aí com uma pulguinha na orelha, Tati, será que o Sr. Barner é o novo Killesley ali? Que precisa de running back que os caras não põem ele tá ali jogando videogame, caramba. Tadinho. E assim, ele não fez nada, né? Porque o Gillisley sofreu um fumble e tal. Acho que irritou a galera. Mas o Barner, ele não deu um chega pra lá no Matthews? No Clay Matthews. Então, jogou no chão, cara. Isso, pelo menos fez alguma coisa. Não, lógico, não que ele não fez nada, mas eu falo assim, na cabeça dos caras, pra mim é muito estranho. Você imagina na cabeça do Barner, você ser um running back. Sim. E os caras tá preferindo usar um receiver no lugar. Um receiver, assim, isso passa na minha cabeça também com relação a tight end. Igual o Dwayne Allen, ele fica fazendo bloqueios, ele não é um cara que uma opção sempre de passe. Então, sei lá o que se passa na cabeça da comissão de New England, só sei que tá funcionando. Tá indo, né? Tá indo. E tá indo mesmo, porque, assim, não foi o melhor. Teve momentos ali que sangrou meu olho de ver o ataque em campo. Sim, eu também. Mas, de novo, vou voltar na história que eu falei no começo do programa. Como esses caras dão um jeito. Os Patriots têm média de 30 pontos anotados por jogo até agora nesse ano. Os caras vão lá e fazem 31 no Packers, sem Gronk e sem Sonny Michel, Sidney. Tem altos e baixos, tem as barrigas aí nervosas, tem a hora que a gente chora sangue, mas não pode negar que os caras arranjam um jeito de ganhar o jogo. E se você olhar, são 31 pontos sem Michel, sem Michel, sem Gronk, e tendo desperdiçado uma primeira pro gol da linha de 1 jarda, tentaram 4 vezes e não entraram. Então, facilmente eles poderiam ter anotado 38 pontos, com um ataque completamente desfalcado, sem o Tyrant titular, sem o running back titular. Foi um daqueles jogos para dizer, esse elenco é forte e vem para brigar, e o Kansas City Chiefs está na frente, mas se cuida. Se bobear, a gente leva esse mando de campo aí na AFC. Não, e sem jogo de red zone, porque chegava na red zone era um problema, não acontecia nada. Todas as vezes que foi pra red zone não deu em nada de fazer touchdown. Então, assim, tem tanta coisa aí que tá fora do... É problema pra resolver? Claro que é. Mas tem muita coisa que, se resolver, vira um baita de um ataque. Não tem como. Se o Gronk... Porque o Gronk a gente não viu jogar de verdade ainda esse ano. O Sonny Michel voltar. Se o problema da red zone melhorar. Cuidado com esse time. Cuidado com esse ataque. Porque é muita coisa. Vou puxar uma pergunta aqui do Bebê Mood 87. Eu sempre tomo cuidado com esses nomes malucos aí pra ver se não estão me zoando. Ele mandou aqui pra gente no Instagram: mais de 30 quase sacks. Se melhorarmos isso, pode ser uma das melhores defesas. Então, Sidney, pressionaram o senhor Aaron Rodgers ali, hein? Não aconteceu sack toda hora, foi um só, meio sack pro Flowers, meio sack pro Claiborne. Mas funcionou a forma que eles trabalharam contra o Rodgers, a forma que eles atacaram a OL, e isso a gente não pode negar, né, cara? Falta ali a cereja do bolo ainda, mas já foi uma outra forma da defesa trabalhar, uma outra forma de atacar o Rodgers nessa questão, né? E foi uma atuação, como o Bill Belichick gosta de falar, por 60 minutos, né?
desde o início do jogo eles pressionaram o Aaron Rodgers e que não ficou confortável em nenhum momento do jogo. Eles conseguiram pressionar o Rodgers em quase metade das vezes que o Rodgers foi pro passe. Foi em 46,8% dos dropbacks do Rodgers, ele foi pressionado. E nessas jogadas ele foi 6 de 18, acertou 6 de 18 tentados, 4,6 por tentativa e jogou a bola fora 7 vezes, cara. Ou seja, não conseguiu entrar no ritmo o ataque aéreo de Green Bay. É difícil você exigir mais que isso. Obviamente, os sacks não vieram, mas em defesa dessa defesa, o Aaron Rodgers é um cara muito difícil de sacar. Ele sai muito bem do pocket, ele não precisa ficar lá dentro. Ele completa passes em movimento como poucos, talvez como ninguém na NFL. Então, isso ainda diz muito mais sobre a atuação desse front seven. E mudou um pouco a forma que eles utilizaram, que isso eu achei bem interessante. A gente viu desde o começo do jogo o Flowers jogando como um defensive tackle no lado esquerdo, com o Wise por fora como DE. Então, assim, isso fez diferença. O Flowers entregou da mesma forma pra mim, jogou muito, pressionou muito, foi o cara que mais pressionou. 7 hurries o Flowers terminou no jogo, fora o sack, o meio sack. Então isso funcionou. E teve momentos que ele trocou com o Wise também, não foi 100% das vezes que ele estava por dentro. Então foi menos vezes, mas ele trocou também algumas vezes. Outra coisa que eu vi de diferente também que eles fizeram foi o Hightower dessa vez foi mais para cima e o Van Noy ficou mais na proteção. Então, Tati, deu para sentir que não teve muita, como eu vou dizer assim, a leitura do ataque de Green Bay não teve um negócio travado, que assim, é esse cara que eu pego, que é o que eu falo muito aqui. É bom quando isso acontece, porque principalmente pro L, complica muito ele não saber quem que vai para cima, quem que vem, qual que é o jogador que vai subir. O Flowers é defensive end, tá por dentro, depois ele tá por fora de novo. Isso eu achei que foi muito bom e funcionou muito bem contra essa OL do Packers. Sim, como o Sidney falou, foram 60 minutos de defesa. A OL do Packers, eu acho que ela oscila muito. Eles conseguem fazer um bom jogo numa semana, na semana seguinte, não. E eu acho que foi o que aconteceu domingo. Bom pra gente. Eu acho que é uma OL boa e fiquei muito satisfeita de ver o desempenho do front seven no domingo, assim, foi... Não, o Flowers, eu tô assim... Nossa, meu Deus, graças a Deus que esse cara tá no meu time. Ele tá jogando muito. Como a gente recebeu no Twitter no meio do jogo lá, paga o homem porque ele tá merecendo. Sim, vai ter ele, o Wise, eu tô assim, eu fiquei muito feliz, porque sempre me incomoda como a nossa defesa vai oscilando. Geralmente eles dão uma morrida brava no terceiro, quarto, e a gente viu uma atuação constante, assim, o tempo todo. Então, parabéns. O Flowers fez com o Bulaga o que o Barney fez com o Clay Matthews, né? Jogou o Brian Bulaga no chão, parecia um saco de cimento. Não, e eu tô maluco ou depois dessa jogada o Bulaga não voltou mais? Não sei se foi dessa jogada. Não vi. Mas se não foi essa, foi muito próximo, porque... Cara, ou ele se machucou, ou ele ficou com vergonha e não quis mais. Não, ele se machucou. Idade. Não, ele machucou o joelho. Agora, se foi o Flowers que forçou isso, a gente não sabe. Mas que ele machucou o joelho, ele machucou. Acho que a gente não pode deixar de falar também do Claiborne. A gente voltou a falar dele semana passada, mas o Claiborne jogou bem. E principalmente, Sidney, assim... Segundo melhor jogador pressionando depois do Flowers, 3 hurries e meio sack. Teve aquela jogada que ele fez o fumble e teve 12 caras em campo, pelo amor de Deus, e anulou a jogada dele. Ficou claro que o Claiborne jogou bem, que ele tá melhorando semana após semana, mas pra mim, eu terminei o jogo assim, tipo, o Claiborne foi legal, tá melhorando. Mas daí eu fui ver que ele só participou de 17 snaps no jogo, e aí minha cabeça explodiu. Aí eu falei, caramba, o Claiborne jogou muito bem. Porque, tipo, eu lembro muito das coisas que ele fez no jogo inteiro, e só com 17 snaps, cara. A produtividade dele foi incrível, né? Você imagina o cara fazer isso que ele fez no universo de sei lá, 40, 50 snaps, é uma coisa. Com 17, é impressionante. Então, assim, mostra que talvez até isso tenha sido uma percepção da comissão técnica, né? De que botar o Claiborne lá toda hora como ele estava nos últimos jogos não esteja ajudando a produtividade dele, né? Então, mas para isso, para você poupar mais ele, você depende que outras pessoas vão lá e dê conta do recado, como o Wise, por exemplo.
Mas eu concordo com você, o desempenho do Claiborne nesse jogo, o que ele conseguiu fazer com o Green Bay na quantidade limitada de snaps que ele teve foi impressionante. E ó, eu volto a dizer que pra mim o que tá faltando mais pro Claiborne não é nem ele, eu acho que é mais o cara do lado dele, porque quem mais sofreu ali, quem mais tá sofrendo, e nesse jogo ficou mais claro da DL, foi o Butler, o Adam Butler. Até o Sean Gustavo mandou pra gente aqui, ó, a DL me pareceu mais fraca contra as corridas, especialmente no meio da linha. Muito disso, né, CJ? O Adam Butler é um cara mais de terceiro down, de tentar chegar no quarterback, mas ele não tá conseguindo fazer, e quando ele tá ali, ele tá sofrendo com as corridas, principalmente nesse meio, como o Gustavo falou, e muitas vezes por cima dele. Precisa melhorar, eu acho que assim, do mesmo jeito que a gente viu a diferença que faz o Flowers conseguir pressionar tanto pro passe quanto para a corrida, no outro lado ali, do lado dele, entre, vamos dizer, o Flowers e o Claiborne, tá faltando o cara que consiga fazer de tudo, né? Porque o Lawrence Guy é um cara mais de parar o jogo corrido, o Adam Butler é um cara mais de tentar pressionar o quarterback. De repente tá na hora do Malcolm Brown, que a gente já falou que desde o começo do ano, desde a pré-temporada, que não apareceu esse ano, aparecer de verdade e ser esses caras que consiga fazer as duas coisas, né? Eu concordo muito com essa parte que você falou de pressionar pelo interior da linha, isso não está acontecendo. Não é só esse jogo contra o Green Bay, em outros jogos também acho que faltou muito pressão por ali, faltou ajuda para o Flowers, para o Claiborne e para essa galera. Mas assim, eu acho que a questão do jogo terrestre ele passa um pouco pelo plano de jogo. Quem acompanha um pouco os Patriots há mais tempo vão lembrar que nos jogos contra o Peyton Manning, por exemplo, era comum que o Bill Belichick deixasse, assim, não se preocupasse tanto com a corrida, colocasse todo mundo para de alguma forma ou de outra marcar o passe, e eles corriam com a bola, chegavam na red zone, a gente segurava, porque respeitava demais o jogo aéreo do outro lado. Eu acho que aconteceu um pouco disso também. Eu acho que nossos linebackers não estavam tão designados assim para o jogo terrestre, e ficou tudo nas costas da galera do interior da linha. E obviamente não foi satisfatória a atuação, porque a gente viu esqueci o nome agora do running back do Green Bay, correr às vezes para 8, 9 jardas com facilidade. Então talvez encontrar um pouco do equilíbrio aí seja bom para o restante da temporada. No jogo aéreo, vimos um pouco do mesmo que a gente está acostumado já nessa temporada. James White participando muito, Josh Gordon aparecendo para esse jogo, fazendo a diferença. E o Edelman, Tati, que tá meio que silencioso no jogo. Tudo bem que ele teve o passe ali e tal, mas não é aquele Edelman que aparece toda hora pega a bola aqui, não sei o que. Eu tô achando ele meio trabalhando nas sombras ali, mas terminou com 70 jardas e fez um baita de um jogo, inclusive com um passe que deixa a internet maluca, né? Sim, eu tenho lido muito questionando como o Edelman voltou, que não tá aparecendo tanto. Eu não sei falar se são as formações, o posicionamento, mas acho que ele tem aparecido assim, em momentos que a gente precisa, conseguindo primeiras descidas. Tô sentindo falta dele, marcando touchdown. E, cara, quando ele ataca de quarterback é sempre assim, maravilhoso, né? Terminou com um rating de 118.8. Então, assim, não sei te falar o que tá acontecendo. Talvez as formações, talvez ele esteja muito marcado na hora. Então, tá uma questão assim, eu acho que às vezes a gente fica muito com essa sensação de que se não faz o touchdown não jogou bem, que se não... a gente falou aqui esses dias que a bola tá sendo muito espalhada, tem mais jogadores. Sim. Então eu acho até bom que... Vou repetir o que eu falei aqui esses dias, que 2 semanas atrás. É até bom que o jogo não vá inteiro num cara só, porque fica mais fácil pro outro lado. Você ter um Edelman no seu time que não tá fazendo tanto touchdown assim, ninguém sabe se vai chegar no playoffs e o Edelman vai surgir como ele sempre surge e começar a fazer touchdown adoidado. Então... jogou bem, 72 jardas, 71 na verdade, 72 foi pro White. Então acho que assim, tá funcionando o Edelman desse jeito. Pro touchdown, falta aparecer, como eu falei, a red zone ainda é um problema, mas eu acho que dá pra não dá pra falar que o Edelman tá jogando mal, não. E Sidney, o Alex Eduardo manda aqui pra gente se o Gordon se firmou como alvo do Brady. O Gordon se firmou, na minha opinião, como o wide receiver número 1 desse time.
Se for para exacerbar um pouquinho, dá para falar que o Gordon salvou esse ataque no momento da temporada que o ataque estava sofrendo muito. Antes mesmo do Julian Edelman, ele já estreou e começou a dar trabalho naquele jogo lá contra o Chicago, se não me engano. Então, assim, o Gordon é o melhor wide receiver desse time, depois que ele engrenou. Já é o segundo jogo dele para mais 100 jardas, conseguiu mais um touchdown nessa partida. E ele tá com um nível de recepção, de catch, né? Ele tá conseguindo umas recepções extremamente difíceis. Tem hora que eu acho que o Brady só tá jogando a bola pra cima, que ele sabe que o Gordon vai pegar. Aquela bola lá que o juiz, que o Belichick não desafiou, né? Que o juiz ele pisou no limite ali do campo. Aquela recepção foi incrível, de uma dificuldade extrema. Então, assim, a confiança pra mim, não tenho dúvidas de que existe já do Brady com ele. E ele já se entrosou nesse ataque. Então, quando vier todo mundo saudável, com o Gronk, com o Edelman, com o Gordon, segura esse ataque. E vale lembrar que ele falou depois, ele confirmou que ele deslocou o dedo 2 vezes no jogo, teve que pôr de volta o dedo no lugar 2 vezes, e mesmo assim fez o jogo que fez para 130 jardas. Antes de a gente entrar na questão Brady, que eu quero falar um pouquinho dela, eu queria puxar essa questão aí, Tati, de como os Patriots são malucos, né? A gente começa o ano com Gronk, com o Edelman voltando de lesão, com tudo a nossa questão ataque, Brady e tal, e chega na metade da temporada, a gente tá com Patterson, que é um cara que tinha jogado fora da NFL, ninguém falava que nada, não ia dar mais em nada. O Gordon, que era um problema. Um Trent Brown, que também veio com tudo quando veio no draft e esqueceram do cara e tá jogando muito. Olha esse Patriots que a gente pensou no começo da temporada e o Patriots que a gente tem hoje basicamente funcionando com caras que foram esquecidos pelo NFL, que a NFL falou que não funciona mais. Sim, o que eu acho que é o diferencial do Patriots é a inteligência da comissão técnica. Eles conseguem enxergar coisas que outras comissões técnicas não enxergam. Eu lembro quando o Patterson chegou, o Belichick deu uma entrevista e falou que ele ia tirar do Patterson o melhor que ele tinha para oferecer. E tá acontecendo exatamente isso. O Josh Gordon é um cara que chegou bem. As minhas preocupações com ele são extra-campo. Dentro de campo, eu não tenho nem o que falar. Eu sempre fico admirada vendo ele jogar, porque é um cara muito atlético, ele é grande, ele é forte. Como o Sidney falou, ele tem feito recepções, assim, cabulosas. O que acontece dentro do Patriots, eu não sei, mas eu foco, assim, na inteligência, sabe? Eles sabem lidar igual. A gente tá sem running back, Gronk machucado, já tá jogando cabreiro, já tem uns anos, e mesmo assim o time continua indo pra frente. Eu acho que é um time que vai forte pros playoffs. Se vai chegar no Super Bowl, eu não sei, mas pros playoffs a gente vai bem. E é interessante uma coisa, que a gente sempre fala que os Patriots são um time que o plano de jogo muda de acordo com o adversário, né? Ele não é aquele time que eu jogo desse jeito, quem quiser que me marque. Eles atacam o adversário de forma diferente a cada semana. E com jogadores, eles fazem um pouco disso também. Até, não lembro o nome do jornalista que postou hoje, falando que o Patterson entrou na liga, né? Um cara muito atlético, aí viram logo que ele não era tão bom correndo rotas. Aí insistiram nele como wide receiver. Não é bom correndo rotas. Eu vou usar ele como running back, recebendo screen atrás da linha de scrimmage, entendeu? Ele não adianta, eu acho que o Bill Belichick tem uma grande vantagem, porque ele não insiste no que dá errado. Se o cara só funciona de um jeito, não adianta botar ele para trabalhar de outro jeito, que ele não vai funcionar. O Vide Edelman, que vem como quarterback e vira receiver. Tem tantos casos aí que a gente já viu acontecer dentro de New England que só prova que esses caras sabem, eles pensam fora da caixa e vão falar, peraí, vamos tentar de um outro jeito o que esse cara pode render, e normalmente dá certo. Pra mim, eu parei pra pensar nisso e falei, cara, volto a repetir, pense você que tá ouvindo. Que time que você achou que ia na semana 1 ali? Na semana 1 que já tinha vários problemas, mas o time que se formava, como que você imaginava esse time? E o time que você está assistindo agora ganhar jogo de Packers e vários seguidos aí. De novo, tem um monte de problema? Tem, mas tá ganhando. E outra coisa, Cid, um negócio que a gente fala muito, que eu queria puxar aqui uma estatística bem interessante. Entramos em novembro, oficialmente,
E a partir de novembro é onde o negócio começa a andar, que você gosta muito sempre de falar disso. Então eu trouxe uma estatística para você falar disso e dar o espaço para você falar das coisas que você mais gosta nesse programa. Nos últimos 20 jogos em novembro e dezembro dos Patriots, a gente cedeu menos 17 pontos em 15 deles. Chegou novembro, segura os Patriots, né? Cara, a gente bate tanto nisso que acho que a galera já tá cansada de ouvir, né? Que setembro é pré-temporada para os Patriots. É de uma arrogância isso, eu não nego. Porque tem time lutando pela vida já, às vezes fora da temporada, já no final de setembro, começo de outubro. E a gente sabe que aqueles tropeços ali decorrem do fato do time estar se acertando ainda, né? Não adianta você quantos times a gente já viu que começa com 4 vitórias voando em setembro? Cincinnati Bengals, por exemplo, 2014. Daqui a pouco cai, não vai para os playoffs, ou então vai e leva uma surra no primeiro jogo. Então não adianta. Bill Belichick sabe que você tem que jogar futebol em janeiro e em fevereiro. Então ele vai usando como ajuste esse período. A gente às vezes esquece que setembro e outubro também são períodos de montagem de elenco. É o período que as trocas estão permitidas, entendeu? Então assim, o elenco dos Patriots normalmente se apronta em novembro, é quando passa todo o período de montagem e deu tempo de assimilar o playbook, os planos de jogo, os jogadores que chegaram esse ano se entrosarem. Então assim, de agora para frente, se a gente tiver sorte com lesões, a tendência desse time é só crescer. A gente terminar, temos que falar do Sr. Brady, que sim, não está jogando muito bem, não adianta, tem passe ali que tá estranho, tem passe que parece que falha o braço do querido Tommy Boy, sim, nas leituras estranhas às vezes, 2 jogadores sozinhos e ele manda pro nada, mas depois que você vai lá, que você xinga, que você quer bater no Brady e tudo que você podia fazer, Tati, ele chega no quarto período e tem um rating perfeito, 6 de 6, 104 jardas, 158 de rating, como eu falei, ponto 3. E o nosso querido Rodgers do outro lado tem 2 de 7, 15 jardas e rating de 39,6. Como que faz daí? Pede desculpa? Continua firme que sim, Brady, você fez um puta de um último quarto, mas você não tá perfeito o jogo inteiro. É difícil, né, acompanhar o Brady, porque ele dá umas viradas na nossa cabeça nervosa, né? Sim, até quando eu falei que eu tava feliz, aí você tá feliz com todo mundo? Cara, eu não tô feliz com ele. Igual você falou, às vezes os caras estão livres, ele joga uns patos mortos, ele joga pra ninguém, tem cometido até intentional grounding. Então, assim, o que tá acontecendo com Tom Brady? Aí ele pega e faz o último quarto pra calar minha boca, assim, eu falar, o cara, se ele quiser jogar até os 45, ele vai conseguir e ninguém vai impedir. Eu vi, Sidney, um americano falando que, na verdade, o Brady só tá deixando as coisas mais difíceis, porque senão não tem graça. Continuando no nosso momento idiota, o cara colocou, vocês não entenderam ainda? O Brady tá tipo quando você vai jogar com uma criança, que você fala, então tá, você começa com 2-0, vamos lá. Eu vi o cara falando que o que tá acontecendo com o Brady é isso. Vai anotando pontos aí, deixa eu aqui no passe, daqui a pouco eu assumo o jogo, vou deixar vocês aí com cara de choro. Não dá pra negar que essa não é a melhor temporada da carreira do Brady, né? Principalmente quando a gente olha que ele vem de 2 temporadas assim, de um nível absurdo, é o atual MVP da liga, então a gente tem essa tendência de comparar com o último ano, e o último ano foi incrível. Mas ele, nesse último quarto, ele mostrou que quando a coisa aperta, quando precisa, ele é o Brady de sempre, né? Ele é o cara que você confia de olho fechado para ganhar o jogo quando tá precisando, nos momentos mais decisivos. Então, assim, concordo que ele não tá no seu melhor ano, concordo que ele tá errando muito, mas, assim, isso ainda, na minha opinião, não chegou no nível de preocupação, assim. Eu não tenho essa preocupação de, cara, esse ano nos playoffs com o Brady desse jeito e tal. Eu acho que se a gente perder na pós-temporada, não vai ser por conta do Brady, não. A gente estamos chegando na bye week e a gente tradicionalmente faz o raio-x, principalmente nesses últimos anos que a bye week ficou quase que no meio
os últimos anos bem no meio da temporada e essa quase no meio, então a gente vai fazer o raio-x de novo. Então estamos preparando o raio-x sobre o Brady, sobre essas questões do pass rating, do rating dele, aproveitamento dele principalmente, comparando com anos anteriores e comparando com o resto da liga. A gente está fazendo a questão Red Zone, que a gente vai ter uma análise muito legal sobre a Red Zone, tentar entender pelo menos do porquê que está acontecendo isso tudo, esses problemas. Vamos fazer a análise da defesa, tem umas análises interessantes. Quem quiser ajudar, mandar pra gente o que vocês querem ver de raio-x aí, os maiores problemas que vocês imaginam, manda pra gente que ainda dá tempo. A gente vai ter ainda o próximo programa sobre o jogo do Tennessee, e aí a gente vai vir com raio-x ali, que a gente sempre faz uns números malucos, mas bem legais de prestar atenção. A gente tem agora a participação do Edu lá do Liga dos 32 para falar um pouquinho desse próximo confronto Patriots e Tennessee Titans. Vamos ouvir. Fala, moçada, é um prazer estar participando aqui de novo com vocês. Sou Edu Araújo aqui da Liga dos 32. Falar um pouquinho sobre esse Patriots e Titans. Vai acontecer aí na próxima rodada, na próxima semana. O último confronto entre Patriots e Titans foi nos playoffs, né? Nos últimos playoffs, Patriots praticamente atropelou o Tennessee em casa. O Brady jogou muito, lançou muita bola, lançou acho que mais de 50 passes, e foi um espetáculo de jogo do Danny Amendola. E então foi um jogo bem tranquilo para o Patriots. Jogando em casa geralmente é bem tranquilo. Dessa vez a gente vai visitar o Tennessee lá. Com certeza não vai ser um jogo fácil. A defesa do Tennessee está muito mais agressiva do que foi o ano passado. Então o Patriots vai ter que controlar bastante a bola. Vai ter que pressionar bastante o Marcus Mariota, porque é um quarterback que não se sente à vontade quando pressionado. Ele já vem demonstrando isso nessa temporada. Então ele não se sente mesmo à vontade, acaba sofrendo bastante turnovers. Então o ideal vai ser o Patriots controlar a bola e pontuar ofensivamente, porque a defesa, se repetir o jogo que fez contra o Packers, com certeza vai fazer um bom jogo contra o Mariota. E interessante, já que a gente vai reencontrar o John Lewis, que teve um ano espetacular o ano passado com o Patriots. Vamos encontrar também o Malcolm Butler. E é isso. O Patriots vai ter que segurar bem a bola, controlar o relógio, porque eu acho que a defesa vai ir muito bem. E o mais importante, eu acho que nesse jogo vai dar para dar mais uma segurada ainda no Gronk, e até nos jogadores que estão lesionados. O Patriots precisa dar essa segurada, porque precisa que esses jogadores estejam recuperados, porque depois da bye week a gente pega ainda o New York Jets, e depois vai vir uma sequência muito difícil com Vikings e tal. Então acho que nessas próximas 3 semanas dá para dar uma segurada nesses jogadores, que o ataque dá conta, já provou que dá conta. O Josh Gordon está jogando muita bola e o cara é um animal. O Edman tá bem, talvez o Sonny Mitchell já volta, o Michel. Então acho que dá para dar uma segurada. É isso. Até a próxima participação. Obrigado pelo espaço. Sucesso para vocês. Abraço. Então, Tati, o Edu passou algumas coisas pra gente importantes. Uma coisa que eu acho que tem que trabalhar bem é essa questão que ele falou do Mariota, porque a gente não pode esquecer que um dos problemas dessa defesa, que não é desse ano, que vem de sempre, é quarterbacks que conseguem correr com a bola. A gente sempre tem problema nisso. Então, essa é uma questão importante, né? A gente conseguir fazer um plano de jogo, como o Sidney falou, pro Tennessee Titans, de uma forma que a gente consiga conter isso, e isso não torne um problema pra gente, que normalmente é aí que a gente começa a desmoronar tudo, né? Sim, o Mariota, pressionado, ele sofre muito. Eu lembro de um jogo de prime time do Titans no ano passado, que ele errou tanto passe que ele pediu desculpas depois. Então,
vamos esperar uma atuação da defesa, do front seven, igual de domingo, pressionando o quarterback. A gente já viu que a defesa sofre muito quando o quarterback é móvel, vídeo que aconteceu no Bears, espero que isso não aconteça nesse próximo jogo de agora. Então, creio que vai ser, sim, a defesa o que pode colaborar mais com a gente pressionando o Titans. Creio que a questão do psicológico sempre abala um pouco, assim, quando vai enfrentar o Patriots. Acho que a gente conseguiu ganhar deles nos playoffs do ano passado com isso. E espero que domingo aconteça de novo. Sidney, uma outra coisa que me preocupa um pouco, que eu acho que a gente pode ver nesse ataque do Titans para cima desse Patriots, é um Dion Lewis recebendo passe e conseguindo correr com a bola. O Lewis sabe fazer isso muito bem, e o Lewis sabe que os Patriots têm problemas, porque ele estava ali com a gente há pouco tempo, e ele sabe que os nossos linebackers não conseguem marcar muito bem esse tipo de jogada. É uma outra forma, um outro ponto aí que a gente tem que trabalhar muito bem, tem que se preparar muito bem para não deixar o Lewis comandar esse jogo, né? O Lewis, ele certamente vai lembrar dos treinos que ele tinha no passado contra a defesa dos Patriots, e certamente ele fazia muitas jogadas contra nossos linebackers. Eu acho que, assim, a dupla de running backs do Titans vai ser chave nesse jogo, né? Além do Dion Lewis, tem o Derrick Henry também, que é mais um corredor de força, mas é muito bom running back. Então, quando o jogo terrestre deles engrena, você começa a ver muitas jogadinhas engraçadas aí de play action, read option, que o Mariota faz isso bem também. Então, assim, os dois running backs vão ter que ter uma atenção especial. O Lewis, principalmente, por conta como o Felipe falou, da qualidade dele recebendo passe. Eu só acho que se a gente conseguir, desde logo, limitar o jogo terrestre do Titans, né, fazer uma partida melhor do que a gente fez contra o Green Bay, segurar a corrida, você já vai tirar um pouco dessa pressão, porque vai forçar os Titans a lançar a bola. Mesmo eles tendo o Lewis competente recebendo passe, é diferente de você saber que vem o passe, né, do que você se preocupar com o play action. Então, eu acho que segurar esse jogo terrestre dos Titans no começo, tanto com o Lewis quanto com o Derrick Henry, vai ser fundamental para os Patriots conseguirem essa vitória. De um outro lado, Tati, a gente tem os nossos receivers aí que vão pegar dois corners conhecidos, Malcolm Butler, que estava até agora lá em New England, e Logan Ryan, que teve há um tempo atrás nos Patriots. Aliás, essa dupla já foi bem conhecida em New England. Só que a gente tem jogadores novos, a gente tem um Gordon que... Estou muito curioso para saber se é o Butler que vai no Gordon, quem que vai pegar o Gordon. Do outro lado tem Edelman, tem muito jogador ali que vai dar um matchup que eles não conhecem ainda. Então vai ser interessante, e não podemos esquecer, o Butler tá se afundando nesse ano. Então, assim, se der um Butler e Gordon, por exemplo, rapaz, o Gordon pode ter um baita de um jogo em cima do nosso ex-herói de Super Bowl. Como o Patriots colocou no Twitter mais cedo, o Butler já cedeu 39 recepções para 618 jardas e 7 touchdowns. No matchup entre ele e o Gordon, cara, se for ele, pra mim já era outro jogo difícil do Malcolm Butler. O que me preocupa na defesa do Titans é que igual ontem eles forçaram um fumble, conseguiram capitalizar, interceptaram na end zone. Então, assim, Brady não tá lá essas coisas. Uma interceptação na end zone, a gente sente pra caramba. Mas ainda confio mais no nosso ataque do que na defesa deles. Quero ver muito como que o Josh McDaniels vai trabalhar essa questão de repente movimentar os jogadores ali no pré-snap para dar um matchup diferente, para encontrar um matchup que eles querem. Acho que isso vai ser interessante muito por eles conhecerem bastante, principalmente o Logan Ryan e o Malcolm Butler lá do outro lado. Quero ver como que eles vão fazer esse jogo de xadrez ali antes da jogada sair para tentar encontrar o matchup perfeito pro Brady lançar. Vamos ver o que vai acontecer no domingo. Perfeitamente, então, vamos terminando mais um podcast Patriotas. Tati, lembrando para todo mundo, Coluna Tati Down tá lá, toda semana vem com a análise do jogo de um jeito diferente, um jeito que só a Tati fazer, toda semana tá lá, quem não leu ainda tem que ler, né? Sim, quem não leu tem que ler, agora o Patriots já joga domingo, então toda terça a coluna sai lá no site, de um jeito mais leve, descontraído, que eu gosto de escrever. Não deixem de conferir lá, tá? Todo dia várias matérias no Patriotas, vocês não podem deixar de entrar lá todos os dias. Obrigado mais uma vez, Tati. Obrigada a vocês, gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês dois. Sidney, é nóis. Até semana que vem. Abração, Tati. Abraço, Felipe. Vamos lá para cima dos Titans. And the way that they play as a team.
and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close...